Olá pessoal, aqui é Beto Caseta, o seu planejador financeiro. Não é a minha área tocar música, a minha área é falar de dinheiro, falar de finanças, então aqui estou eu mais uma vez para mais uma Masterclass Jornada Financeira, certo? Então vamos de novo com dicas e estratégias para você organizar a sua vida financeira e melhorar cada vez mais, beleza? Assunto de hoje, você vai pensar que é um pouco chato, né? Que é imposto de renda, né? Mas, se nós analisarmos o imposto de renda, é uma fatia importantíssima dos nossos custos, das nossas despesas. Então, quanto mais a gente souber sobre esse assunto, melhor a gente vai conseguir gerenciar, manejar o pagamento de impostos. Não é sonegar, é diferente. Tá? É a gente compreender para poder fazer opções que nos tragam um menor pagamento de imposto de renda de forma lícita. Ok? Então, vamos usar aqui algum apoio do nosso querido bloco de notas. Tá? Então, Masterclass de hoje, imposto para a pessoa física. O que você precisa saber sobre este assunto. Ok? Então, antes de mais nada, aqui nós temos um breve roteiro. Eu vou primeiro preencher um simulador de imposto de renda, tá? Eu não vou fazer lá dentro do programa da Receita, vou fazer algo mais simplificado, que é no site mesmo. Vou falar um pouco dos tipos de rendas e suas cargas tributárias, os erros comuns que as pessoas cometem na declaração de imposto de renda ao fazer a declaração, né? Vou trazer também investimentos isentos, onde você não paga imposto de renda sobre o resultado, sobre o lucro, certo? E por último aqui uma perguntinha para você pensar até o final da aula. Que tipo de operação você acha que paga mais imposto? E aqui pode ser qualquer imposto, tá? Que tipo de operação você acha que você acaba pagando mais imposto e recebendo menos em troca, portanto? Tá? Então, vai pensando aí até a gente chegar lá. Primeira parte da aula, então, eu vou abrir aqui um site da Receita Federal, caso você não conheça. Digita no Google ali, simulador de alíquota efetiva, é o nome desse programinha aqui. Ele é um simulador bem simplificado para você entender como é que funciona a questão do imposto de renda. Então, vamos lá. Aqui eu vou marcar aqui na aba cálculo anual, que é mais fácil de a gente entender. Então, você vai colocar os seus rendimentos tributáveis, né, que você teve durante o ano, só os tributáveis, tá? Aqueles que você teve que não incide o imposto de renda, não precisa marcar aqui. Mas vamos supor que você é assalariado e o salário é passível de ser cobrado em imposto de renda. Mas tem renda que não tem imposto de renda? Tem, eu já vou falar sobre isso no próximo tópico, tá? Mas vamos supor que você recebeu, então, salário aí no ano no valor de R$100 mil, tá? Bom, então essa é a primeira parte mais simples. Agora a gente vai marcar as deduções. O que são deduções? Deduções é uma colher de chá que o governo te dá para alguns tipos de gastos. Você tendo esse gasto, você consegue reduzir a sua base de cálculo. A base de cálculo é o valor, esse valor aqui, sobre o qual vai incidir o imposto. Então, quanto mais você conseguir reduzir esse valor aqui, menos você vai pagar de imposto de renda, tá? Então, é importante que você saiba que deduções são essas. Então, vamos lá. INSS, ou Previdência Oficial. O que é Previdência Oficial? Se você não recolhe INSS, você trabalha, por exemplo, um poder público, né? Judiciário, executivo, enfim, vai ter lá um regime de previdência daquele setor ali, tá? Então o judiciário vai ter lá não sei o nome, tá? Acho que é FUNJUD, uma coisa parecida, né?
que ele é equivalente a um INSS, guardadas as proporções, e é considerado previdência oficial. Mas, para entender de forma mais simplificada, tudo aquilo que é obrigatório, que já vem descontado no seu contra-cheque, e vai para algum tipo de fundo de aposentadoria, fundo de previdência, pode ser considerado previdência oficial, tá? De forma obrigatória. Então, como a gente já falou, isso aqui é obrigatório, então sempre vai ter algum tipo de contribuição aqui. Vamos supor que foi de, sei lá, 4 mil reais aqui no ano, tá? Beleza. Dependentes. Então, para cada pessoa que depende da sua renda dependente, você vai ter um desconto também na sua base de cálculo. Então, por exemplo, vou colocar aqui se você tem 2 filhos, tá? Pode ter uma outra, pode não ser filho, pode ser uma outra pessoa, desde que ela dependa de você financeiramente, tá? Aqui no caso, alimentandos, então vamos supor que você paga a pensão alimentícia, você vai colocar aqui quantas pensões alimentícias você paga, tá bom? Vou colocar 0 aqui, vamos simular como se a pessoa não tivesse pagamento de pensão. Bom, o que mais? Despesa com instrução. Instrução aqui é, no caso, educacional, tá? Então aqui você vai colocar quanto você gastou num ano com curso, pós-graduação, faculdade, colégio das crianças, tá? Desde que respeite o limite anual de R$ 3.500. Vamos colocar que foi esses 3.500. Tá? Vamos para a próxima aqui. Pensão... desculpa. Aqui o alimentandos é outra situação, tá? Aqui o alimentandos é outra situação. Pensão alimentícia é aqui embaixo, que você coloca. Aqui embaixo nesse outro item aqui, tá? Mas antes de pensão alimentícia, nós temos despesas médicas. Despesas médicas, aqui pessoas que dependem também de você. É um meio termo entre dependente aí e pensão alimentícia, tá? Despesas médicas, no caso, aqui é livre, tá? Você pode colocar tanto quanto você teve de despesa médica. Então, plano de saúde, consulta médica, cirurgia, exame, tudo que você tiver de gasto. Vamos supor que for 5 mil reais, ok? Isso aqui a gente já falou. E aqui entram as outras deduções, tá? Então, nós temos diversos tipos aqui. A mais comum delas, por exemplo, a aposentadoria, existe uma parcela isenta para pessoas que têm mais de 65 anos, onde você vai colocar aqui, esse valor, se não salvo engano, é de 28 mil reais, ou coisa parecida, tá? Não é o caso aqui, porque a gente está simulando como se a pessoa não tivesse essa idade, tá? E, detalhe, se você contribui com a previdência privada, um plano, né, desde que ele seja PGBL, P de pato, PGBL, você pode abater as deduções, os pagamentos da sua base de cálculo. Então, se você contribuiu, detalhe, até 12% da sua renda que você pode deduzir aqui. Então, vamos botar 12% de 100 mil, tá? 12% de 100 mil, 12 mil, ok? Beleza, então, legal. Total das deduções, 29.050. Então, quer dizer que a minha base de cálculo, ao invés de ser os 100 mil reais lá que eu ganhei de salário, que é o rendimento bruto, a minha base de cálculo, na verdade, considerada, vai ser 70.949, tá? É sobre este valor que vai incidir o imposto. Bom, e como é que calcula o imposto, então? É 27,5 sobre esse valor aqui? Não, cada faixa da base de cálculo vai ter um valor. Então,
Até 22 mil, não vai me cobrar nada, 0% de imposto de renda. Acima de 22 mil, vai me cobrar 7,5%. Até por faixas, né? Então ele fatia esse valor aqui em faixas, certo? E cobra uma alíquota para cada faixa. Então, por exemplo, aqui, segunda faixa, 11 mil, quarta faixa e por aí vai. A quinta faixa, tudo aquilo que... Essa aqui, teoricamente, é infinita, né? Se eu receber 300 mil reais, eu vou só deduzir essas 4 faixas e a quinta faixa, aí vai ser um valor, pode ser bem maior, tá? Mas aqui só é detalhe, só para você entender que não é 27,5 sobre o total da base de cálculo. Ele divide ainda por faixas, o que vai me gerar um imposto menor, tá? No final das contas. Bom, então gerou o valor do imposto, 9 mil reais para pagar. E aí tem as deduções aqui de doações a crianças, idosos, aí tem uma lei que não vou entrar em detalhes aqui. O seu imposto devido, esse aqui. Então, olha que legal. Na verdade, dado as suas características de gastos aqui nas deduções, certo? Você não vai pagar 27,5%, você vai pagar, na verdade, 9% de imposto de renda, tá? Então, isso aqui é só um simulador bem simples para você se atentar a isso, se é que você nunca percebeu que dá para fazer essas deduções aqui e reduzir o teu imposto a pagar, ok? Geralmente você pode ser que você tenha feito, deixa eu até voltar aqui. Pode ser que você tenha feito alguma vez a declaração simplificada, porque quando você joga lá no programa da Receita Federal, ele dá a declaração completa e a simplificada. Quando você começa a preencher, ele já te dá a simplificada. E a completa ele também joga lá no sistema. Só que como você não preencheu nada de deduções ainda, ele vai puxar o imposto total a pagar, né, sem nenhuma dedução. Aí se a pessoa não conhece muito, ela vai pensar, olha assim, a completa, que não vai ter nenhuma dedução, porque a pessoa não colocou ainda, paga mais imposto que na simplificada. A pessoa vai direto na simplificada. Não é assim. Tem que preencher com aqueles dados que eu mostrei ali, né, que você pode deduzir. E lá no final que ele vai dar o resultado qual tipo de declaração você paga mais, ou melhor, paga menos imposto de renda, é aquela que você deve escolher, tá? Então, detalhe importante aí, caso você nunca tenha se dado conta disso. Bom, em relação aos tipos de renda e suas cargas tributárias. Então, existe ali, como eu falei no início, existem as rendas tributáveis, tá? Que são aquelas que eu tenho que pagar imposto de renda em cima. Deixa eu só voltar aqui o material. Aqui. E o que acontece? Tem uma renda tributável e uma renda isenta. As rendas tributáveis, qual é o meu objetivo agora? É que você repense algumas situações, tá, em relação a tipo de trabalho que você exerce. Então, rendas tributáveis geralmente vem do trabalho assalariado ou por hora, que seria aqui o autônomo, né? Então, o autônomo também tem que recolher o imposto de renda, é uma renda tributável também. Tá? E assim como o assalariado. Então, a pessoa que recebe salário tem que pagar imposto de renda. Mas vem cá, existe algum tipo de renda que não se paga imposto? Sim. Esse tipo de renda, existem vários, tá? Mas vou focar naqueles que são mais importantes. Geralmente vem da atividade empresarial. Porque lá na norma da Receita Federal, os lucros e dividendos distribuídos, eles são isentos de imposto de renda. Então, olha que legal. Se eu tiver uma atividade empresarial, ou seja, um CNPJ, tá? E essa empresa ela gera lá um resultado que consegue me distribuir uma renda em formato de lucro, né, ou distribuição de dividendos, essa distribuição, quando vem para mim o dinheiro, eu não pago imposto de renda, tá? Não é porque o governo é bonzinho, tá? É porque o governo entende
e de certa forma é plausível, que a pessoa jurídica, então você vai ter uma pessoa jurídica. Vamos dar um exemplo claro aqui, ó, tá? Você lá na pessoa jurídica, você tem receita bruta, aí você vai ter os custos, receita líquida. Vou fazendo aqui, claro, estou fazendo bem simplificado, tem bem mais coisa, mas estou simplificando. Sobre a receita líquida, vai cobrar imposto de renda, tá? Da pessoa jurídica. Então, o que sobra, se for distribuído é isento de IR. Por quê? Porque já pagou-se o imposto de renda na pessoa jurídica, tá? Qual que é o detalhe aqui? Aí tem duas coisas interessantes aqui. Ok. Mas eu já paguei na pessoa jurídica. Tá. Só que a pessoa jurídica, a alíquota é menor. Então, comparando com 27,5% na pessoa física, uma alíquota na pessoa jurídica, vamos pensar um regime tributário simplificado, que é o simples. Sei lá, uma média aí 8%, vamos chutar. Tá? Então, varia bastante, mas vamos supor que pode chegar a 4%, 5%, 8%, 10%, quando muito. Né? Depende, claro, isso aí depende da atividade que você faz e tudo mais, mas geralmente fica abaixo de 10%. Então, pô, de 27,5% para 10% já é alguma coisa. Mas isso aí acho que nem é o mais importante. O que é mais importante é que você... o imposto sobre a pessoa jurídica, o que acontece? Eu já tirei os custos. Então, o que o empresário faz de forma esperta? Gente, não é sonegação, tá? Isso aqui é estratégia. Quando eu falo empresário, eu me refiro, não é o... que às vezes o senso comum, assim, empresário é aquele cara ultra rico, que tem uma mega empresa. Não, o empresário é o microempresário, quem tem uma atividade empresarial, pode ser sozinho, inclusive. Né? Pode ser sozinho, pode ser só ele. Tá? Mas tem uma atividade empresarial. O que o cara faz espertamente? Tá? Ele joga todas as despesas de cunho pessoal. Por exemplo, comprou um carro. Né? Claro que, detalhe jurídico aqui, se for o programas aqui nos regimes de tributação, se for o simples, aí não interessa os custos, tá? Não interessa os custos. Mas se for vou botar aqui, lucro real, que a gente chama, lucro real, o que acontece? Ele consegue jogar todos os custos dentro de uma pessoa jurídica, tá? Então, por exemplo, comprou um carro, bota no nome da pessoa jurídica, no nome da empresa. Vai fazer lá qualquer coisa que seja relacionada, vai fazer um curso, que é para melhoria dele. Sei lá, tudo ele pode jogar como custo, de forma a reduzir o seu líquido, e aí reduz também o imposto de renda. Tá? Claro que, só voltando aqui para explicar bem, tá? Isso que eu estou falando é algo complexo, não é assim tão simples, mas é só para você saber que existe um tipo de renda, que é o lucro e dividendo, que ele, por ter já pago na pessoa jurídica, quando vem para a pessoa física já vem isento de imposto de renda. É só isso, tá? Falei de alguns conceitos como tributação pessoa jurídica e tal, isso aí envolve uma outra aula para falar só disso, tá? Para não complicar muito. Mas rendimentos de empresas que optam pelo simples, né, ou microempresas, rendimentos de microempresas, também são isentos de imposto de renda, tá? Até deixa eu ver se eu acho aqui a norma da Receita Federal aqui. Rendimentos de empresas optantes pelo simples. Aqui, ó. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação. Tem algumas regras, tá? Tô pegando aqui a norma para dar uma olhada. Não sou especialista em contabilidade de empresa e tal. Tem algumas regras, mas para você saber que existem opções, daqui a pouco você abrindo uma pessoa jurídica, em resumo é isso que eu quero dizer, tá?
Daqui a pouco você abrindo uma pessoa jurídica, você consegue pagar menos imposto se o seu trabalho for adaptável, né, uma pessoa jurídica, a prestar um serviço, do que prestar de forma assalariada. Resumo da ópera é isso, tá? Continuando aqui. Então, só para você entender, né, que existem rendas tributadas, rendas isentas e a possibilidade, se você conseguir, de abrir uma pessoa jurídica, trabalhar como pessoa jurídica, pode ter uma carga tributária menor, o que faz bastante sentido a longo prazo, tá? Bom, em relação a erros comuns na declaração de imposto de renda. Então, vamos lá. Aí eu estou falando lá daquele momento, que daqui a pouco chega lá em abril, né, de você declarar as suas rendas, os seus bens e tudo mais. Então, aquele programinha, alguns pedem para o contador, são bem orientados, já pagam por esse serviço, né? Então, de certa forma, já estão bem assessorados. Embora já peguei alguns casos de clientes que tem alguns erros ali do contador e tal, mas, via de regra, está bem atendido e tudo mais, tá? Então, alguns erros aqui para quem não tem essa assessoria. Não incluir as benfeitorias feitas em um imóvel. O que acontece? Quando você for vender o imóvel, você vai ter que pagar imposto sobre esse imóvel, tá? O imposto é sobre a diferença do que você recebeu. Sei lá, vendi por 300 mil, paguei 150. Imposto é sobre os 150, sobre a diferença. Oh, meu Deus. 150. O que acontece? Este paguei 150 não é uma coisa fixa. Por quê? Lá em 2014, isso tem que estar lá na declaração de 2014, fiz benfeitorias no imóvel no valor de, sei lá, vamos chutar aqui o valor alto, 50 mil. O que acontece? O teu custo de aquisição passa de 150 mil para 200 mil. Então, o teu custo de aquisição muda. Logo, o teu imposto vai ser menor também, na hora que você for vender o imóvel, tá? Então, sempre que você fizer benfeitorias no imóvel, você tem que fazer, claro, devidamente registrado, nota fiscal, tem que guardar os comprovantes, né? Mas sempre que você fizer benfeitorias, informa na declaração e aumenta ali o custo de aquisição do imóvel. Beleza? Próximo aqui. Esse aqui é comum também. Colocar a renda dos dependentes junto na sua declaração. Por que acontece? Você colocando a renda junto, e você já tem uma renda alta, vai somar com essa renda e vai cobrar 27,5% sobre as rendas somadas, né? Então, ou às vezes coloca o cônjuge junto à declaração, né? E aí é pior, vai somar as rendas e pode ser que você suba de alíquota, tá? Então, sempre assim, observar em qual faixa de alíquota você fica quando soma as rendas. Tá? Isso aqui, assim, eu diria assim, se a pessoa alguma vez somou a renda do cônjuge dependente, viu que ficou ou não viu, seria um erro bem infantil, eu diria, tá? Porque é bem nítido ali no programa quando acontece isso, tá? Mas daqui a pouco passou desapercebido, botou ali, nem se importou, né? Então não, se a tua alíquota fica muito alta, faz separado a declaração. Separa, faz uma declaração e o teu cônjuge faz outra declaração, tá? Ou dependente, por aí vai. Ok? Então esse é um erro também comum. Esse também não chega a ser um erro, assim, algo muito... mais um desconhecimento mesmo, não é tão complicado. Embora o certo é sempre informar, né? As doações. Então, não colocar doações por medo do IR, tá?
Então, o cara me doou lá uma certa quantia de dinheiro, me doou um apartamento, me doou um carro, sei lá. Não coloca no imposto de renda que foi doado, coisa parecida, né? Mas, gente, doações não incide imposto de renda sobre doações, tá? Claro que incide um outro imposto, que é o imposto de transmissão intervivos, tá? O ITC... Ai, meu Deus, agora fugiu. O ITCMD é o causa-mortes. É por herança. O intervivos é o... Meu Deus. Imposto de transmissão intervivos. ITBI, não. Isso, é o ITBI. ITBI, desculpa. Não, eu confundi. Tá? Então, sobre doações, incide o ITBI. Ok? Mas não incide imposto de renda. Então, o ITBI é uma alíquota menor e tudo mais, certo? E claro, se for uma doação do imóvel, por exemplo, vai ter que acabar constando, né, em algum lugar, isso aí, se for de forma formalizada. Tá? Mas um erro não é tão complicado. Esse aqui sim, esse aqui pode gerar um problema. Tá? Omitir informações que são verificáveis automaticamente, né? Automaticamente pelos órgãos de controle. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu fui dar uma de esperto, né? Falando bem a verdade. E eu nunca tinha recebido aluguel no imobiliário. Aí comecei a receber aluguel e tal. E eu falei, não vou informar só para ver. Só para ver o que vai acontecer, né? E, cara, depois eu fiquei sabendo que a imobiliária informa, isso faz tempo já, né? Que a imobiliária informa a Receita Federal, né? Então, muito ridiculamente, eles fazem só um cruzamento lá. O CPF tal, recebeu tanto de aluguel, não declarou lá, e espertinho, me ralei, paguei uma multa lá de 20% do imposto, né? Então, fui tentar dar uma de malandro ali, né? Até, de repente eles nem notam, né, que eu não estou declarando. Mas nesse caso aqui de aluguel, por exemplo, que nem tudo que for com registro de imóveis também, né? Comprei lá um apartamento e não vou declarar, sei lá, coisa parecida, né? Isso aqui não faz sentido, tá? Se é facilmente verificável, coloca na declaração para evitar que tipo de multa, problema nesse sentido, tá? Esse aqui eu já falei, seria um erro bem grave, tá? E não é tão raro de acontecer, tá? Não é tão raro. Eu falei, né? Tem a declaração simples ou completa. Ok? E você tem que simular lá no simulador, que eu já mostrei também, para ver qual que vale mais a pena, qual que você paga menos imposto. O governo te dá essa chance de ver qual das duas. O que esse valor que eu coloquei aqui de 16 mil e pouco? É o máximo. O que é a declaração simples? Ela é uma dedução também, né? Que o governo te diz, da tua renda eu te dou uma chance, mesmo que tu não gaste com médico, mesmo que tu não gaste com previdência privada, mesmo que tu não gaste com instrução, mesmo que tu não tenha nenhum tipo de gasto dedutível, eu te dou uma colher de chá e deixo tu deduzir até 20% da tua renda até o máximo de tanto. Tá? Até esse máximo aqui. Então, lá no nosso exemplo, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Então, aqui no meu exemplo, 100 mil, tá? 20% seria 20 mil, não pode. É no máximo os 16 lá e uns quebrados, ok? Já se for 60 mil, por exemplo, 20% vai dar 12 mil, então está dentro do limite ali que o governo determina. Tá bom? Então vamos lá, de novo. Isso aqui é simples e tem gente que às vezes erra, tá? Se as tuas deduções forem, que eu falei ali, previdência oficial, pensão alimentícia, gastos com médico, despesas médicas,
Despesas médicas não é só médico, entra um monte de coisa ali, tá? Depois tem que ver certinho a norma da Receita Federal lá, qual é os tipos de gastos consegue plano de saúde, por aí vai, tá? Se esse tipo de gastos, que são chamados gastos dedutíveis, forem maior que 20% da sua renda, né, ou maior do que 16 mil lá e os quebrados, vale a pena fazer pela declaração completa. Tá? Então, só cuidar, só observar bem isso na hora da declaração. E anotar os teus gastos durante o ano, vai anotando, vai guardando recibo, nota fiscal, despesa médica, despesa de escola, enfim. Dá para você poder ter esse benefício lá na declaração. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ok. Tá, agora os investimentos isentos de imposto de renda. Aí eu coloquei do menos preferido, no meu menos preferido, no caso, minha opinião, tá, ao mais preferido. Então aqui nós estamos falando de investimentos. Se você quer investir seu dinheiro, existe o fator rentabilidade. Quais são os fatores que afetam lá o meu retorno do investimento? É a rentabilidade. Deixa eu dar um espaço aqui. Fatores que importam no investimento. Então, rentabilidade, taxa de retorno do investimento. A inflação. Lembra? Retorno real. Tem um vídeo meu explicando direitinho isso aí, como é que funciona. E a tributação. Então, aqui nós vamos combater esse cara aqui. Tá? Vamos lá, então. Primeiro deles, que o menos preferido de todos, você já sabe, poupança. Por quê? Rentabilidade igual ou até menor a zero. Tá? Taxa Selic tá... a poupança aí vai render 3,17, coisa parecida. E a inflação vai ser maior do que a rentabilidade da poupança. Tá? Então, por isso que é o menos preferido, embora imposto de renda. Embora isento de imposto de renda. Tá? Mas, de nada adianta ser isento de imposto de renda e render quase nada. Outros aqui que também são isentos LCI, LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários. Então, tem uma brincadeira que fala assim, sempre que for agrícola ou imobiliário, a chance que seja isento de imposto de renda. Tá? Por que não é tão preferido meu? Porque o que os caras fazem? Sabendo que é isento de imposto de renda, já reduz, né, a rentabilidade, porque o investidor vai aceitar essa rentabilidade menor porque é isento de imposto de renda. Então, daqui a pouco, mesmo que não tenha imposto de renda, rende a mesma coisa de uma aplicação que tem imposto de renda, né, e daí fica aquele jogo de soma zero. Embora, para prazos mais curtos, geralmente compensa. O que é um prazo mais curto? Até 1 ano. Ok? Então, sempre faz a comparação da rentabilidade final lá. Outro aqui, debêntures, nome complicadinho, mas é bem fácil, de infraestrutura. Isso aqui existem... É como se você estivesse emprestando dinheiro para uma empresa, tá? Que são as debêntures. E quando essa empresa investe em infraestrutura a nível macro, a nível nacional, a nível de logística, então vai construir um porto, vai construir um aeroporto, vai construir uma estrada, vai construir uma termoelétrica, energia, tudo que for infraestrutura assim, a nível de produção de energia, por exemplo, ou de grandes obras, existe uma modalidade que é debênture de infraestrutura. Tá? Esse aqui também é isento de imposto de renda. Ok? Mas, contando uma história triste minha, o que aconteceu? Investi em debênture de infraestrutura, bem feliz, pagava IPCA mais 9%. Cara, na época das taxas altas de juros, né? Então, a baita de uma rentabilidade, feliz da vida. E o que acontece um belo dia? E aí até vou abrir uma câmera aqui.
Bem feliz lá, 9% mais IPCA, ganhando uma grana e tal, bem feliz, a taxa de juros começou a cair, eu lá ganhando. Certo dia vem e-mail lá, debênture da empresa tal, não honrou com a última parcela, não sei o que, aí começou toda aquela história que tu já sabe, assim, que é calote, né? Então, a empresa deixou de honrar com os compromissos dela, inclusive as debêntures, então, não está pagando mais conforme combinado, está pagando hoje, sei lá, está pagando IPCA, acho que é muito. Então, ó, foi pro ralo esse investimento aí, embora ganhe um bom dinheiro por um tempo ali, o principal eu já recuperei, mas foi um investimento ruim, porque na época eu não tinha muita noção, assim, eu gostava de fazer testes, né, um negócio diferente aqui, legal, no imposto de renda, vai, para conhecer. É o famoso custo de aprendizado, tá? Então até uma coisa, assim, não foi tão ruim, porque não foi um dinheiro tão alto, e ao mesmo tempo eu aprendi. Então já não faço mais. Então assim, ó, debêntures, sempre que for empréstimo assim privado, ou você fala através de um fundo, daí sim, porque o fundo vai diversificar em várias empresas, daí você diminui seu risco enormemente, ou você mesmo diversifica comprando várias debêntures. Tá? Só que geralmente esse tipo de aplicação não é tão fácil de encontrar e tal. Então, debêntures de infraestrutura é um negócio que eu não faço mais. Tá? Na época eu não tinha essa noção de risco, né, de diversificar e tudo mais. Então, acabei me dando mal aí. Mas faz parte do aprendizado. Ok? Mas é isento de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre essa aplicação. Por exemplo, se fosse uma debênture aqui normal. Debênture, qualquer uma. Uma outra empresa mercantil, uma loja grande, uma loja de varejo, uma rede de varejo, uma indústria, qualquer coisa. Vai ser IPCA mais alguma coisa, ou qualquer outro tipo de rentabilidade, menos o imposto de renda. Normal, segue o fluxo normal. Tá? Depois, eu tenho aqui dividendos. Então, é quando uma empresa de capital aberto, vamos assim, empresa listada na bolsa, mais fácil. Uma empresa da bolsa lá, da bolsa de valores, que você aplica, ela tem lucros, né? Espera-se que ela tenha lucros. Sempre que ela tem lucros, ela é obrigada por lei a destinar uma parte desse lucro para os seus acionistas. Então você é investidor, compra ações da empresa, ela vai bem, tem lucro, tá? Uma parte ela tem que distribuir de volta para ti. E esse lucro pode ser mensal, trimestral, no mínimo anual, tá? Tem empresas que pagam mais dividendos, né, que costumam distribuir mais seu lucro. Uma empresa que saiu do mercado já, que é a Souza Cruz, saiu do mercado de capital aberto, né, ela fechou capital, pagava, acho que era 100%, 95% do seu lucro, ela distribuía para os seus acionistas. Então, cara, quem tinha as ações dela, era sempre pingando dinheiro na conta lá, todo ano, né, viu um dinheiro bom na conta, pingando lá, e ele é isento de imposto de renda também, tá? Por que ele não é o meu preferido? Porque ele não é tão regular, tá? Os dividendos dependem da empresa, mas geralmente uma vez por ano que se paga o dividendo, duas, tá? Depende da empresa. Já aqui, os rendimentos de fundos imobiliários, via de regra, é todo mês. Então é uma coisa muito bonita, uma coisa muito agradável, né, para você que está aprendendo mais finanças, que está gostando está começando a investir, a entender mais esse mundo. É muito agradável você abrir lá o seu extrato e ter lá um valor que você não fez quase nenhum esforço, não você apertar 2, 3 cliques para fazer, e tem lá um dinheiro que pinga na sua conta, e aí você faz o que você quiser com o dinheiro, quer reinvestir, que é o que eu recomendo, né? Sempre reinvestir os lucros, quer pegar aquele dinheiro, vou gastar, vou num restaurante, você faz o que você quiser com aquele dinheiro, que você praticamente não teve nenhum trabalho, assim, vamos dizer assim, ativo, né? Bastou conhecimento, e já ter poupado dinheiro anteriormente para conseguir fazer isso, e é um ciclo virtuoso. Você começa
a guardar dinheiro, começa a poupar, tá? Aí você começa a investir. Quanto mais você investe, mais você tem de volta. E aí é um ciclo sempre virtuoso. Bacana? Você vai passar a investir o dinheiro que veio do investimento. Olha que legal. Aí começa a girar essa roda e começa a acontecer as coisas. Tranquilo? E é isento de imposto de renda. Tá? Tranquilo? Então, para a gente fechar, que tipo de operação você acha que paga mais imposto? É uma pegadinha, na verdade, que eu fiz aqui, uma brincadeira. O tipo de operação que você paga mais imposto. Então, só para voltar aqui que eu estava na tela errada, acho. Falei aqui de debêntures, ok? Dividendos de rendimentos de fundos imobiliários, que é todo mês, tá? E dividendos de empresas listadas na bolsa. E as debêntures aqui, que não tem imposto de renda se for de infraestrutura, ok? Deixa eu voltar aqui. Bom, que tipo de operação você acha que paga mais imposto? Então, é o consumo de bens, consumo de bens. Né? Então, claro que foi uma brincadeira que você achou que vinha algum tipo de investimento, algum tipo de renda, não. Nossa carga tributária sobre bens e serviços é na média aí, bota aí 40%, 35%. Tá? Então, quando você compra qualquer material, vamos pensar um carro, que é um mais geral, assim, que me veio à cabeça, uma televisão de R$2.000. Cara, quase R$1.000 do que você está comprando não é o bem, é meramente imposto que você está pagando, tá? Por isso que eu digo, o consumo, do ponto de vista financeiro, consumo de materiais, além de não trazer uma satisfação, diria assim, permanente, tá? É algo que vai te gerar uma satisfação de curto prazo, mas que não vai se manter, tá? Claro, se é uma necessidade, daí é diferente, tá? Mas se é comprar por comprar, você está pagando quase metade só de imposto. Isso, se você guardasse esse dinheiro, aplicasse daqui a pouco num investimento ali que não tem imposto, você entende que a roda gira ao contrário, em vez de você estar pagando imposto, você está recebendo algo sem imposto e reinvestindo isso, e daqui a pouco com os rendimentos do seu investimento que você fez sem imposto, você vai lá e compra a TV, tá? Então, aplica ali um tempo, recebe os dividendos ou os juros, o que for, tá? E aí você compra a sua TV. Se você não fizer isso, primeiro comprar a TV, você vai morrer ali com 30%, 40% de imposto naquele bem que você está comprando, tá? Então, só uma pegadinha aí que eu fiz para você refletir sobre isso, tá? Por que as coisas são tão caras no Brasil? Porque quase metade você paga ali, vamos botar um terço que seja, é imposto, não é o produto em si, tá? Então, uma vida que uma vida de consumo, uma vida focada no consumo, é uma vida que paga muito imposto, isso não tem um retorno assim tão eficiente, não sou daqueles que acham o imposto não serve para nada, não, tem uma função social importante, tá? Mas se você pudesse guardar esse dinheiro para escolher como você vai gastar, acho que faz mais sentido. Bacana? Então essa foi a aula sobre imposto de renda, né? Passamos ali sobre o simulador, importante saber quando você faz uma declaração simplificada, quando faz uma declaração completa. Falei sobre os tipos de rendas tributáveis, que é geralmente salário e tudo mais. E existem rendas para você saber, caso você consiga fazer o seu trabalho através de uma pessoa jurídica, né, sendo um empresário, provavelmente você vai pagar menos imposto. Eu expliquei ele de forma detalhada, tá, alguns detalhes, não expliquei tão a fundo outros, mas a ideia geral é essa. Caso você consiga via PJ, pessoa jurídica, você tem a possibilidade de pagar menos imposto. Tá? Passei pelos tipos de investimentos que não tem imposto, de renda e tudo mais. Bacana? Então fechamos aqui mais uma Masterclass, Jornada Financeira e até o próximo vídeo.